Olá e bem-vindo ao canal Mente Espanto. É fascinante pensar que nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, dezenas de objetos vindos de outros sistemas estelares estão silenciosamente atravessando o nosso sistema solar. A grande maioria é pequena demais, escura demais e rápida demais para ser detectada pelos nossos melhores telescópios. Eles são fantasmas cósmicos, fragmentos de mundos alienígenas que passam por nós como navios na noite, sem nunca sabermos de sua presença. Até pouco tempo atrás, a existência desses viajantes era puramente teórica. Hoje, no entanto, não apenas confirmamos que eles existem, como também estamos diante do terceiro e mais impressionante mensageiro já identificado. Um gigante gelado que desafia tudo o que pensávamos saber sobre os visitantes nas profundezas do espaço. Nesta jornada, vamos desvendar a curta, porém revolucionária história da astronomia interestelar. Começaremos com a descoberta que mudou tudo: o enigmático Oumuamua, um objeto tão bizarro que fez cientistas de Harvard se perguntarem se não seria um artefato tecnológico. Em seguida, conheceremos o cometa Borisov, um visitante mais familiar que nos trouxe uma mensagem reconfortante sobre a química do universo. Por fim, focaremos nossas lentes no nosso convidado atual, o colossal 3I Atlas, um corpo celeste com mais de 20 quilômetros de diâmetro, viajando a uma velocidade quase inconcebível. Vamos explorar sua trajetória, o que os cientistas esperam aprender com ele, e mergulhar nas teorias polêmicas que sugerem que sua chegada pode não ser uma mera coincidência cósmica. Antes de começarmos nossa exploração, queremos ouvir a sua opinião. O que você acha que esses objetos representam? São apenas rochas e gelo errantes? Testemunhas silenciosas da formação de outros mundos? Ou poderiam ser algo mais? Deixe sua teoria ou suas perguntas na seção de comentários abaixo. Nós adoramos ler as diferentes perspectivas e, sempre que possível, respondemos a todos os comentários, pois a ciência avança justamente através do diálogo e da curiosidade compartilhada. Para entender a magnitude da chegada do 3I Atlas, precisamos voltar para o ano de 2017. Até então, todo asteroide e cometa já observado pela humanidade pertencia ao nosso sistema solar. Eram nossos vizinhos cósmicos, nascidos da mesma nuvem de gás e poeira que formou o Sol, a Terra e todos os outros planetas. Acreditava-se que o sistema solar era uma espécie de ilha isolada. Mas em 19 de outubro daquele ano, o telescópio Pan-STARRS-1, no Havaí, detectou um ponto de luz fraco se movendo de uma maneira nunca antes vista. Astrônomos do Minor Planet Center, a organização global responsável por catalogar esses corpos, calcularam sua órbita e o resultado foi chocante. A trajetória era abertamente hiperbólica, com uma excentricidade de 1,2. Para leigos, esses números podem não dizer muito, mas para um astrônomo foi como ver um navio atravessando uma estrada. A excentricidade orbital mede o quão alongada é a órbita de um objeto. Uma excentricidade de 0 é um círculo perfeito, como a órbita da Terra, que é de aproximadamente 0,016. Cometas de longo período podem ter excentricidades de 0,9 ou mais. Mas qualquer valor acima de 1 significa que o objeto não está gravitacionalmente ligado ao Sol. Ele não está em uma órbita, mas sim em uma trajetória de passagem única. Ele veio e iria embora para sempre. A humanidade havia acabado de encontrar seu primeiro visitante interestelar confirmado. Deram-lhe um nome havaiano, Oumuamua, que significa o mensageiro que chegou primeiro. O Oumuamua não era apenas um mensageiro, era um enigma completo. À medida que os telescópios do mundo se voltavam para ele, sua estranheza só aumentava. A primeira peculiaridade era sua forma. Não podíamos vê-lo diretamente, mas ao medir as variações em seu brilho, os cientistas puderam inferir sua forma. Os dados sugeriam algo extremamente alongado, talvez 10 vezes mais comprido do que largo,
girando caoticamente. As analogias iam de um charuto cósmico a uma agulha espacial. Outros modelos, baseados em análises posteriores, sugeriram que ele poderia ser um objeto achatado como uma panqueca. Mas o mistério mais profundo estava em seu movimento. O Oumuamua estava acelerando, se afastando do Sol mais rápido do que a gravidade solar sozinha poderia explicar. Essa aceleração não gravitacional é comum em cometas. À medida que se aproximam do Sol, o gelo em sua superfície sublima, transformando-se diretamente em gás, criando jatos que funcionam como pequenos propulsores de foguete. O problema? O Oumuamua não mostrava nenhum sinal de atividade cometária. Não havia coma, aquela nuvem de gás e poeira, nem a cauda característica. Era apenas uma rocha ou algo parecido que se movia como se estivesse sendo empurrada por uma força invisível. Isso abriu um leque de hipóteses. Alguns cientistas, como Alan Jackson e Steven Dash, da Universidade Estadual do Arizona, publicaram um artigo na revista AGU Journal of Geophysical Research, propondo que o Oumuamua poderia ser um fragmento de um exoplaneta semelhante a Plutão, feito de gelo de nitrogênio. Esse tipo de gelo sublimaria, mas o gás de nitrogênio seria transparente, explicando a aceleração sem uma coma visível. Outros, no entanto, foram mais longe. Avi Loeb, então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, publicou um artigo polêmico sugerindo que a explicação mais simples para todas as suas anomalias era que se tratava de um artefato artificial, talvez uma vela solar criada por uma civilização alienígena. A comunidade científica, em sua maioria, rejeitou a ideia, mas o debate deixou claro que o universo ainda guardava surpresas que desafiavam nossa compreensão. Enquanto a discussão sobre o Oumuamua fervia, o próprio objeto já estava se afastando rapidamente, tornando-se um ponto cada vez mais fraco no céu. Em janeiro de 2018, ele já estava além do alcance dos nossos telescópios mais potentes, desaparecendo de volta no abismo interestelar, deixando para trás mais perguntas do que respostas. O universo, no entanto, não nos deixou esperando muito tempo por um novo visitante. Em agosto de 2019, um astrônomo amador da Crimeia, chamado Gennady Borisov, usando seu próprio telescópio, descobriu um novo objeto com uma órbita claramente interestelar. Esse foi batizado de 2I Borisov, o segundo visitante interestelar, e ele era completamente diferente do seu antecessor. Borisov parecia, em todos os aspectos, um cometa normal. Tinha um núcleo definido, uma coma brilhante e uma longa cauda de poeira. Sua chegada foi, de certa forma, um alívio para muitos astrônomos. Ele provou que objetos normais, como os cometas que conhecemos em nosso próprio sistema, também são ejetados de outros sistemas estelares e viajam pela galáxia. Ao analisar a luz de Borisov com espectrômetros, os cientistas puderam decifrar sua composição química. Conforme detalhado em artigos na revista Nature Astronomy, eles encontraram moléculas familiares como cianogênio e, notavelmente, uma quantidade surpreendentemente alta de monóxido de carbono. Isso sugeria que Borisov se formou em uma região muito fria de seu sistema estelar de origem, talvez muito longe de sua estrela hospedeira. Pela primeira vez, estávamos analisando a matéria-prima de um sistema planetário a anos-luz de distância. Borisov era uma amostra gratuita, uma mensagem química que nos dizia que os processos que formaram nosso sistema solar podem não ser tão únicos assim. Ele passou, nos deu essa informação valiosa e, assim como Oumuamua, seguiu seu caminho de volta para o vazio. Essas duas descobertas em apenas 2 anos transformaram a astronomia. A ideia do sistema solar como uma fortaleza isolada foi destruída. Estava claro que vivemos em um cruzamento movimentado de uma rodovia galáctica. E isso nos leva a julho de 2025. Foi quando o Atlas, o Sistema de Alerta Final de Impacto Terrestre de Asteroides, fez a sua mais recente e espetacular descoberta. O Atlas não é um único telescópio.
mas uma rede de observatórios robóticos com estações no Havaí, Chile e África do Sul, projetados para escanear o céu noturno em busca de qualquer coisa que se mova. Sua missão principal, como o nome sugere, é encontrar asteroides em rota de colisão com a Terra. Mas, no processo, ele cataloga tudo o que vê. Em uma noite de julho, seus algoritmos detectaram um novo ponto de luz. Quando os astrônomos calcularam sua órbita, os números foram mais uma vez extraordinários. A excentricidade orbital era superior a 6, um valor absurdamente alto, muitas vezes maior que a de Oumuamua e Borisov. Não havia a menor dúvida. Este era o terceiro visitante interestelar, oficialmente designado 3I Atlas. E este era diferente de todos os outros. Suas características eram impressionantes. Primeiro, sua velocidade. Ele entrou no sistema solar a cerca de 245 mil quilômetros por hora. Para colocar isso em perspectiva, a sonda Voyager 1, o objeto humano mais rápido e distante, viaja a cerca de 61 mil quilômetros por hora. O 3I Atlas está se movendo 4 vezes mais rápido. Se ele passasse perto da Terra, levaria menos de 2 horas para percorrer a distância entre nosso planeta e a Lua. É um verdadeiro trem-bala cósmico. Depois, ao seu tamanho. As estimativas preliminares, baseadas em seu brilho e distância, sugerem um diâmetro de cerca de 20 quilômetros. Isso o torna um gigante. É maior que o cometa Hale-Bopp, um dos cometas mais espetaculares do século XX, e comparável em tamanho ao objeto que se acredita ter causado a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Felizmente, e este é um ponto crucial, a trajetória do 3I Atlas não representa absolutamente nenhuma ameaça para a Terra. Sua rota foi calculada com alta precisão. Ele está passando pelo Sistema Solar em uma órbita extremamente alongada, e seu ponto de maior aproximação com o nosso planeta ocorrerá em 19 de dezembro de 2025, a uma distância segura de 270 milhões de quilômetros. Isso é aproximadamente 700 vezes a distância da Terra à Lua. No entanto, sua jornada pelo nosso sistema solar será um espetáculo para a ciência. Ele foi descoberto muito antes de sua aproximação máxima do Sol, o que dá aos astrônomos meses preciosos para se prepararem. Quando foi visto pela primeira vez, estava a cerca de 670 milhões de quilômetros do Sol. Seu periélio, o ponto mais próximo do Sol, ocorrerá entre os dias 29 e 30 de outubro de 2025, passando entre as órbitas da Terra e de Marte. Antes disso, em 3 de outubro, ele fará uma passagem relativamente próxima de Marte, a cerca de 28 milhões de quilômetros. Depois do periélio, ele passará por Vênus em 3 de novembro e, em março de 2026, receberá um último impulso gravitacional de Júpiter antes de ser arremessado de volta para o espaço interestelar, para nunca mais voltar. A detecção precoce do 3I Atlas representa uma oportunidade científica sem precedentes. Como o Oumuamua, os cientistas tiveram apenas algumas semanas para observá-lo antes que ele desaparecesse. Com Borisov, tivemos um pouco mais de tempo. Mas com 3I Atlas, temos um laboratório interestelar vindo até nós com meses de aviso prévio. Os maiores e mais poderosos telescópios do mundo, incluindo o telescópio espacial James Webb e o telescópio espacial Hubble, além de observatórios terrestres como o Very Large Telescope no Chile, estão direcionando sua atenção para ele. O objetivo principal é a espectroscopia. Ao decompor a luz que o 3I Atlas reflete do Sol em suas cores componentes como um prisma, os cientistas podem ler sua impressão digital química. Eles podem identificar a presença de água congelada, dióxido de carbono, metano, amônia e talvez até mesmo moléculas orgânicas complexas, os blocos de construção da vida.
Cada molécula encontrada nos contará uma parte da história de seu sistema estelar de origem. A composição do 3i Atealis pode nos dizer se ele se formou em um ambiente semelhante ou drasticamente diferente do nosso. Pode nos dar pistas sobre a abundância de certos elementos em outra parte da galáxia, o que, por sua vez, nos ajuda a entender as condições para a formação de planetas e, potencialmente, para o surgimento da vida. Sendo tão grande, ele também pode ter uma estrutura interna complexa, e as observações de como seu brilho e atividade mudam à medida que se aproxima do Sol podem revelar detalhes sobre seu núcleo, rotação e a forma como ele libera gás e poeira. Cada pedaço de informação é como uma página de um livro escrito em um mundo alienígena, e os cientistas estão ansiosos para decifrá-lo. No entanto, em meio a essa empolgação científica, uma voz familiar levantou uma hipótese muito mais provocadora. O professor Avi Loeb, de Harvard, que já havia proposto a natureza artificial do Oumuamua, voltou a chamar a atenção para algumas coincidências que ele considera, no mínimo, suspeitas em relação ao 3i Atealis. Em artigos e entrevistas, Loeb aponta para uma série de anomalias estatísticas. A primeira e mais notável é a sua órbita. O sistema solar é, em sua maioria, plano. Os planetas orbitam o Sol em um plano aproximado chamado de eclíptica. É como um disco de vinil gigante. Um objeto vindo de fora, do espaço interestelar, deveria, estatisticamente falando, chegar de uma direção aleatória, cruzando esse plano em um ângulo qualquer. No entanto, a trajetória do 3i Atealis está quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica. Loeb calculou que a probabilidade disso acontecer por acaso é de apenas 0,2%, ou uma chance em 500. Para ele, isso é estatisticamente significativo. A segunda coincidência que Loeb destaca é o que ele chama de visita guiada. A trajetória do 3i Atlas o leva a passar relativamente perto de Marte, depois Vênus e finalmente Júpiter, em uma sequência ordenada. Embora as distâncias ainda sejam enormes, a sequência de sobrevoos planetários é algo que a NASA planeja meticulosamente para suas sondas, usando a gravidade de cada planeta para ajustar sua rota. Loeb argumenta que a chance de uma trajetória natural aleatória produzir essa sequência de encontros planetários é ainda menor, na ordem de 0,005%, ou uma chance em 20 mil. Por fim, ele aponta para o momento do periélio, no final de outubro. Nesse período, a Terra estará do lado oposto do Sol em relação ao 3i Atlas. Essa configuração, conhecida como conjunção solar, torna a observação do objeto a partir da Terra extremamente difícil por causa do brilho do Sol. Loeb sugere que, se alguém quisesse passar pelo coração do sistema solar com o mínimo de observação, este seria o momento ideal para fazê-lo. Ele não afirma categoricamente que 3i Atlas é uma sonda alienígena, mas argumenta que as anomalias são suficientes para que essa hipótese seja considerada e investigada, em vez de ser descartada imediatamente. Naturalmente, a grande maioria da comunidade astronômica rejeita veementemente as especulações de Loeb. Os cientistas argumentam que, com potencialmente bilhões de objetos interestelares vagando pela galáxia, eventos estatisticamente improváveis estão fadados a acontecer eventualmente. O alinhamento com a eclíptica poderia ser resultado de um viés de seleção. Nossos telescópios estão mais focados em procurar objetos perto da eclíptica, então é mais provável que encontremos aqueles que viajam por lá. A visita guiada é vista como uma interpretação forçada de passagens que, embora interessantes, ainda ocorrem a dezenas de milhões de quilômetros de distância. O Dr. Chris Trott, da Universidade de Oxford, chegou a classificar as declarações de Loeb como nonsense stilts, uma bobagem monumental, argumentando que elas desviam a atenção do fascinante processo científico de estudar um objeto natural extraordinário.
A explicação mais provável, aceita pela maioria dos especialistas, é que 3I Atlas é um planetesimal, um bloco de construção planetário que foi ejetado de seu sistema estelar de origem durante a fase caótica de sua formação, há talvez bilhões de anos. Desde então, ele tem vagado sozinho pela galáxia, até que, por acaso, sua jornada o trouxe até nós. O próprio Loeb admite que uma origem natural é a explicação mais provável, mas defende a importância de manter a mente aberta a todas as possibilidades, por mais remotas que pareçam. Independentemente da sua origem, o 3I Atlas é uma mensagem da galáxia. Sua passagem de alguns meses pelo nosso sistema solar é um evento de profundo significado. É como se tivéssemos recebido uma carta escrita em uma linguagem de rocha e gelo, vinda de um remetente desconhecido. Se formos capazes de ler essa carta, ela poderá nos contar sobre a história de outras estrelas, sobre a química de planetas distantes e talvez sobre o nosso próprio lugar no cosmos. Oumuamua, Borisov e agora 3I Atlas. Em menos de uma década, 3 mensageiros confirmados cruzaram nosso caminho. É crucial lembrar que as buscas sistemáticas e dedicadas por esses objetos, com tecnologia capaz de detectá-los, só começaram de verdade em meados da década de 2010. Em termos astronômicos, começamos a procurar ontem. O fato de já termos encontrado 3 indica que o espaço interestelar está muito mais povoado por esses viajantes do que imaginávamos. Com a entrada em operação de observatórios de próxima geração, como o Observatório Vera Cerrubin, no Chile, que escaneará o céu com uma profundidade e velocidade sem precedentes, os astrônomos esperam encontrar não apenas mais alguns, mas talvez dezenas ou até centenas de objetos interestelares a cada ano. A exploração de mundos alienígenas pode não exigir que enviemos sondas através de anos-luz de distância. Talvez, com paciência e observação atenta, os mundos alienígenas venham até nós, pedaço por pedaço, oferecendo-nos as chaves para desvendar os mistérios da galáxia.